Salve, salve, gurizada medonha, tá no ar o Radar, o programa que abre os caminhos para a nova música do Rio Grande do Sul. Tu conferes o nosso conteúdo pelas boas ondas do Canal 7 ou na internet através do site tve.com.br. No programa de hoje tem as novidades do mundo da sétima arte com a Jaqueline Chala, minha parceira da Rádio FM Cultura. No nosso palco é a vez desta banda com mais de 20 anos de trajetória dedicados ao metal e à quebra das barreiras do pensamento. Senhoras e senhores, com vocês, todo o peso da Neuroruptura. Pode descer o sarrafo aí, meus velhos. E eu saio daqui.
Neuroruptura aqui no palco sagrado do Radar. Muito bem-vindos. Neuroruptura, o nome da banda já é um manifesto, né, Ramires? Fala aí dessa proposta, né, de quebrar pensamentos, das ideias, né, que perpassam as letras em português, né, diga-se de passagem. Perfeito. Então, mais uma vez, cara, um prazerzão estar de novo aqui no programa com vocês. E sim, a Neuroruptura surgiu há 23 anos atrás e com essa perspectiva de quebrar alguns paradigmas. E eu diria que o primeiro dele foi fazer metal em português. Isso é uma coisa que a gente traz porque hoje todas as nossas letras, elas falam muito sobre positividade. Som pesado, todo esse ambiente pesado, o vocal também pesado, mas quando para pensar, para ler as letras, elas sempre trazem muitas mensagens positivas. E a gente entende que isso, dentro de uma linha do metal, desde lá de 2002, também acaba sendo uma quebra de paradigma pelo que a gente acredita como banda. Cara, e a sonoridade é um reflexo dessa filosofia aí, né? Fala um pouquinho pra gente desse trânsito, né, entre o groove, o gente do metal moderno, né, e a autenticidade do metal mais raiz mesmo, né? Perfeito. E essa também é uma identidade que a banda foi formando ao longo desses 20 anos, que é transitar sem se fechar muito em algum modelo, mas a nossa base do nu metal, agora do metal moderno com as suas transições, é o que traz essa identificação. O próprio uso de alguns elementos que num metal convencional talvez não são utilizados, a gente acaba se apropriando, mas por isso, porque eles fazem sentido na entrega da mensagem que a gente quer. O uso de uma pequena orquestra junto com a banda, algo assim, é para intensificar os sentimentos que a gente quer passar com aquela letra. Isso é uma jornada que a gente foi aprendendo. Eu, como letrista, também fui aprendendo tanto a letra, a posição de palco, como eu transporto isso, e a gente trouxe isso para a banda. Ou seja, quando a guitarra está mais pesada, tem uma mensagem diferente. Quando tem um groove mais leve, o baixo tem é proposital isso que a gente faz. Velho, a banda tem aí mais de 2 décadas, né? Mas a discografia de vocês propriamente começou lá em 2014, né? Com o primeiro EP de estreia, O Caminho, né? Também veio ali em seguida um single e um clipe naquele mesmo ano, né? E em 2018 vocês lançam um álbum completo aí já, né? Conceito e tudo mais. Vamos falar inicialmente, pegar assim uma linha evolutiva, digamos assim, né? E essa primeira fase da banda aí, cara. Tá, acho que a gente começando então os lançamentos mais profissionais em 2014, ainda com uma formação antiga, essa crescente ela vem, volto a falar, não só na sonoridade, nos elementos que a gente vai incrementando, como eu penso a letra, como eu penso em transbordar as mensagens positivas que a gente traz. E principalmente o álbum de 2018, 2K18, foi uma transição importante para a banda, principalmente na questão de profissionalização de som, mas principalmente o álbum Inconstante, que foi lançado depois, foi lançado nas plataformas digitais, também com a entrada do novo integrante, o Rodrigo Carpes, ele consolidou o que é a banda hoje no nicho principalmente de metal moderno, com todos os elementos que eu trouxe, mas principalmente essa questão de dar um passo a mais na profissionalização como músicos. E aí foi um momento onde a gente entendeu o que sou eu como letrista, como mundo, como pessoa, como banda, e isso transborda para os lançamentos agora de 2025. A gente lançou Arraso Abismo no início do ano, que foi essa primeira música que a gente tocou, que ela traz muito isso, essa intenção de caos de pensamento. A letra é toda sobre isso.
E por último, agora recém lançamos A Caminho do Vento e também o clipe Caminho do Vento. Vamos falar deles daqui a pouquinho aí na sequência aí, Ramires, então, que daqui a pouco a gente segue esse papo aqui, porque agora é a hora do comentário de cinema da nossa parceira Jaqueline Chala, da rádio FM Cultura. E aí, Jaque, muito bem-vinda. Qual é a boa? O que tu traz pra gente hoje? Então, é A Praia do Fim do Mundo, filme que está entrando em breve em cartaz aqui em Porto Alegre e que traz ninguém menos no elenco que a Marcélia Cartacho, ela que estava agora há pouco lá no Festival de Cinema de Gramado, onde ela recebeu o troféu Oscarito pelo conjunto da obra, que é uma atriz belíssima, assim, e está nesse filme do Petrus Cariri, trabalhando alguns dos elementos básicos assim da filmografia do Petrus, que são os relacionamentos humanos num ambiente bastante árido. E árido é o mínimo que se pode dizer desse lugar onde se passa a Praia do Fim do Mundo. É uma praia fictícia de Ciarema, que está sendo literalmente destruída, as casas todas, as pessoas já abandonaram a maioria dos lugares de habitação ali, porque apesar dela ter sido um projeto para ser uma futura Cancún brasileira, a praia acabou se revelando muito selvagem para aquelas construções e a cada ressaca vai sendo destruída um pouco. E a personagem da Marcélia Cartacho é justamente uma mãe que vive numa pousada planejada para ser uma pousada familiar nesse lugar, mas que, claro, que com essas ressacas e com a destruição provocada pelo mar, que está retomando tudo o seu lugar, né, ali, ela acabou sendo um projeto frustrado. E o pai também da personagem da Alice, que é essa filha que mora com ela, também desapareceu no mar, lá pelas tantas, um sumiço misterioso. Ele era um cara que investigava as marés e tudo, e um dia saiu e nunca mais retornou. Bom, a relação entre as duas é uma relação, obviamente, de conflito, né? A mãe querendo ficar, porque ali ela se criou, ali ela quer ficar, ela não sabe sobreviver em outro lugar, e a filha querendo partir para um lugar melhor, com alguma perspectiva, né? Que não aquela destruição, porque a princípio a própria casa está a perigo ali, né? Além disso, há uma outra personagem que é uma amiga da Alice, que também é ambientalista como ela, e lá pelas tantas essa personagem desaparece, né? O filme tem toques de terror também, é uma coisa meio gótica assim do Petrus Cariri, e como a gente pôde ver, tem uma fotografia belíssima em preto e branco dessa praia. Eu acho que poucas vezes a gente viu um litoral fotografado, um litoral principalmente do Brasil, fotografado dessa maneira, né? O filme está entrando em cartaz em seguida, chama-se então A Praia do Fim do Mundo, do Petrus Cariri, com Marcélia Cartacho. E eu volto a falar de cinema no sábado, com Na Trilha da Tela, abordando o longa de terror, que é o destaque do momento, que é A Hora do Mal, do Zach Cregger, que ele mesmo fez a trilha sonora ao lado de dois irmãos da música experimental. E a gente vai ouvir, então, toda a trilha sonora do filme e também eu vou comentar um pouquinho mais a respeito desse terror, A Hora do Mal. Sábado às 6 da tarde. Na FM Cultura. Belas dicas, como sempre, Jaqueline, muito obrigado. Radar faz aquela pausa rápida e volta já já, não sai daí.
inventar minha própria conclusão, mas tenho que enxergar o lado bom. Se tudo aqui me leva para o caos, eu me pergunto onde eu vou encontrar. Que eu me sinto tão perdido, longe do meu caminho. Eu vi distante o horizonte, onde eu posso descansar, descansar, descansar. Neuroruptura aqui no Radar. Cara, a gente falava no segundo álbum, né? O Inconstante, né? Mais pesado, mais coeso, com a presença desse moço aqui, já com essas 7 cordas aí, riffs, né? Mais, enfim, trazendo o groove já mais pra frente, né? É um álbum mais acabado, mais sofisticado, né, cara? Perfeito. Essa também foi a ideia quando a gente parou para criar ele. Foi pensar na estrutura como um todo, já com as influências que o Rodrigo trouxe, da guitarra 7 cordas, todas as influências dele mais antiga, e pensando assim, volto a falar, o que a gente queria transmitir. Nesse momento de transição da banda, principalmente quando ele entra, foi entender mais a fundo o que realmente a gente quer transmitir e como criar esse ambiente. E eu volto a falar, instrumental, letra, voz, ambientação como um todo. Então foi um momento bem importante para nós, para a gente recentralizar, e isso já tinha passado quase 20 anos de banda, e entender nesse momento quem é a Ruptura daqui para frente. Intensa fase criativa aí do ano passado para cá, né, cara? Um momento de reestruturação, também consolidando uma voz, né? Tiveram experiência com outras vozes. Como é que tá essa fase aí? Vamos falar também, aproveitar para falar desse single, desse clipe, desses 2 singles, né? Com um clipe recentemente lançado em agosto agora, né? Exato. Então, primeiro, assim, a gente vinha de uma leva de quase 20 anos com 2 vocalistas, eu e o Kaiser, que saiu nesse período da transição ali. Então, também foi um momento de eu profissionalmente me posicionar como único cantor da banda, eu já compunha e tudo mais. Mas foi um momento interessante, assim, também como músico, para entender o quanto eu dava conta dessa galera toda em palco. Então, foi um momento que todo mundo cresceu junto. E nesse momento de crescimento foi onde surgem as composições que foram lançadas agora em 2025. Inicialmente Arraso Abismo e agora A Caminho do Vento, que então foi a que a gente lançou o clipe também, que saiu mês passado no YouTube. Como é que foi essa produção aí, cara, desse audiovisual? Aproveitar também para fazer o gancho com os outros que vocês já fizeram até aqui. Perfeito. E eu volto a falar assim porque é a mesma crescente, no sentido da gente não só profissionalizar o audiovisual dela, mas a gente estruturar um roteiro mais bem pensado, né? Toda uma estrutura bem pensada, uma contratação de uma empresa também que já é multipremiada aí no mercado, a Colateral Filmes. Então foi um momento da gente entregar para o nosso público, para quem curte a banda, algo ainda com mais qualidade, não só sonora, mas também visual. Vai ter locação ali, né, cara? A gente tá com as imagens ali. E são muito locações bacana. também em Porto Alegre, a parte ali das construções mais antigas, perto ali da Sertório, enfim.
e a locação interna numa casa de atores. Então a gente também teve todo o aval da estrutura técnica, não só do áudio, mas do visual também com o pessoal da parte de atores. Eles vão falar dos planos futuros aí, tem previsão, estão prometendo aí, né, cara, pelo menos 2 lançamentos ainda até o final agora de 2025, o que vem para ele? Perfeito, é exatamente isso. Então a gente já tem na esteira aí mais 2 lançamentos para sair, mais 2 singles entre agora final do ano e início do ano que vem, possivelmente mais uma produção visual também. São coisas que já foram produzidas há um tempo atrás, a gente vem maturando ela, porque a nossa intenção sempre é, quando lança algo novo, alguma novidade, algo que dá um segmento para todo o trabalho, mesmo que talvez foi produzido um período atrás, mas ela vem sendo trabalhada para isso. Então, esse ano ainda mais 2 lançamentos especificamente. Perfeito, e a Distante Horizonte a gente ainda não lançou, foi a primeira vez que a gente está botando. Inclusive, é a primeira mão aqui. Muito obrigado, gente. Cara, valeu a presença e dá suas redes rapidinho aí para achar vocês, ouvir o som, ver os clipes. Perfeito. Então, Neuroruptura em qualquer rede social, @Neuroruptura, procura lá no YouTube, Neuroruptura, e curte todos os clipes nossos lá. Só valeu, gurizada. Valeu a força aí. Presentinho, então, Uma palheta aqui. uma massa. palhetinha Muito obrigado personalizada aí, nossa pra te curtir um som também. Vou curtir. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. O Radar tá chegando ao fim. Hoje o nosso programa não terá reprise, mas tu já sabe, né? Tu pode dar aquela chegada lá na playlist no canal da TVE, né, do Radar, no YouTube, para assistir esta e todas as nossas edições. A gente encerra então com mais uma da Neuroruptura. Sintam-se beijados, até quinta. Tudo com vocês. O aviso navegante que o vento pode arrancar a sua proteção. Não há como fugir daqui. O vento bate, empurra, quebra, invade todo lugar. Não se preocupe com o caminho, o vento vai te guiar. Apenas deixa acontecer. Não importa o temporal, o vento sabe o melhor pra você. Sabe onde vai te levar. O temporal, o aviso ao navegante que o vento forte pode